Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de uma frase que foi dita por Madre Teresa de Calcutá. Ela falou o seguinte: todas as palavras serão inúteis se não brotarem do fundo do coração. Palavras que não trazem luz aumentam a escuridão. Queridos e queridas, se nós soubéssemos o poder das palavras, nós seríamos tardios em falar e ávidos em ouvir. Porque as palavras que nós falamos, elas têm um poder que nós não temos a mínima noção. Nós podemos incentivar uma pessoa e, ao mesmo tempo, com as mesmas palavras, podemos fazer com que essa pessoa entre em depressão. Depende de como nós falamos, com a entonação que nós usamos e a intenção que nós usamos com essas palavras. As palavras são feitas para comunicar. E a comunicação tem que ser positiva. Nós não podemos usar as nossas palavras para prejudicar. E o que nós mais vemos, e infelizmente nas redes sociais, são pessoas usando as palavras para prejudicar, para destruir famílias, para destruir pessoas, para acabar com um pouquinho que a pessoa tem de moral. Por quê? Por causa da inveja. Usemos as palavras de forma positiva. Utilizemos as palavras para levantar as pessoas, para fazer com que elas acreditem que a vida pode ser melhor. Nada adianta eu ver uma pessoa sofrendo e aumentar o sofrimento dela com as minhas palavras de pessimismo. Se eu não tenho nada a falar, que pelo menos eu fique em silêncio, mantenha a minha boca fechada. E se eu tiver muita vontade de falar bobagem, encha a minha boca de água, porque aí eu não vou conseguir falar. Nós temos que usar as palavras na hora certa, usar as palavras de forma propositiva. Não usarmos as palavras para diminuir as pessoas, para fazer com que elas se sintam pequenas, com que elas se sintam menores, com que elas achem que não são capazes. Nós fazemos isso com tanta naturalidade que nem percebemos. Às vezes nós dizemos para uma pessoa, isso não é para você. Ou às vezes nós dizemos, você é incapaz. Qual a capacidade que nós temos de julgar se o outro é ou não capaz? Talvez nós estejamos falando de nós mesmos, porque nós nos sentimos menores, nós nos sentimos incapazes e queremos imputar essa incapacidade e esse ser menor para o outro, porque nós não queremos admitir que essa pessoa somos nós. Queridos e queridas, as palavras têm que ser usadas no momento certo. Como eu disse anteriormente, se não temos absolutamente nada para falar, nada falemos, fiquemos em silêncio. É como se nós fôssemos, e nós vamos de vez em quando, infelizmente, a enterros, e querendo consolar a pessoa, falamos, o fulano de tal descansou. A pessoa que está ali sofrendo pela perda de um ente querido não quer escutar isso. Ela não quer escutar que a pessoa descansou. A pessoa descansou nada, a pessoa morreu. O corpo físico dela não existe, a figura física dela não existe. Então, se nós não temos nada para falar de positivo, apenas vamos dar o nosso abraço, a nossa solidariedade e fiquemos em silêncio. Assim são em todas as outras situações da vida. Mas se tivermos coisas positivas para falar, falemos. Se tivermos coisas que possam levantar o moral da pessoa, façamos. E façamos com vontade, com amor, com carinho. As palavras verdadeiras, aquelas que verdadeiramente vão trazer algum benefício, elas brotam do nosso coração porque estão dentro do nosso sentimento. Utilizemos essas palavras nos momentos certos. Tenhamos amor, emitamos amor em nossas palavras. Não tenhamos medo de amar as pessoas e de dizer para elas que as amamos. Não tenhamos medo de incentivar a pessoa, mesmo quando nós sabemos que ela vai demorar um tempo ainda para compreender. Mas se nós dissermos para ela palavras positivas, isso vai encurtar o caminho. Nós fazemos isso com os nossos filhos, nós os incentivamos, mesmo nos momentos em que sabemos que eles ainda não compreendem direito o que está acontecendo. Mas é necessário que nós dermos a eles
coisas positivas através das nossas palavras e principalmente das nossas ações. Porque a ação vale mais que 1000 palavras. Então, queridos e queridas, sejamos lerdos em falar e ávidos em escutar. Porque quando nós mais escutamos, quando nós formos emitir as palavras, nós emitiremos as palavras de forma correta e propositiva. Tenhamos coragem e fiquemos em silêncio no momento que tiver que ficar. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.